Olá, eu sou Luciana Ruiz, arquiteta, e este é o quadro Refaz. Você sabia que existem várias tecnologias para o conforto de sua casa? Em nossa primeira matéria, nós vamos falar de um assunto que particularmente eu gosto muito, de tecnologia e automação. E eu convidei a Camila Alcamin para dar umas dicas para a gente sobre o que o mercado está trazendo de novidade. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Camila, eu vejo que hoje as pessoas têm uma procura maior nessa questão da tecnologia, da automação e assim, olhando há alguns anos atrás, a automação tinha um conceito, hoje tem outro. Isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que o mercado está trazendo agora para a automação. Certo. Bom, nós não podemos negar que todos nós vivemos a era da tecnologia. Então nós temos smartphones, tablets, computadores, todos sempre muito conectados, com WhatsApp, com e-mails, com tudo. Então, a automação voltada à nossa residência, vamos dizer assim, ela tem que abranger tudo isso. Então, é um controle de iluminação, é um controle de persiana, veneziana, a parte de segurança é muito importante. Alguns clientes até começam o seu conhecimento no universo da automação a partir daí, dessa parte de segurança. E também a parte de áudio e vídeo, que é muito procurada, porque as nossas residências cada vez mais estão mais, como eu posso dizer, mais aconchegantes, fazendo com que tudo que nós gostamos mais tenha dentro de casa. Então é um home cinema às vezes que faz com que a família fique mais unida. Eu percebo assim que antes a automação era aquela bonequinha de luxo. Isso. Né? A pessoa colocava para ter um luxo a mais, isso, um status. Hoje não, hoje a gente percebe que as pessoas estão tendo a necessidade, devido até mesmo à praticidade no dia a dia, assim como um acender, apagar uma iluminação, né? E hoje a maior procura quando chega um cliente devido à segurança ou mais essa questão do luxo? Olha, como você disse, antigamente, há não muitos anos atrás, a automação ela era voltada mais para o mercado, um público do luxo. Hoje a automação ela tem um outro posicionamento, que seria a parte de eficiência energética, a parte de acessibilidade, a parte de integração do universo da pessoa de uma forma mais rápida, para auxiliar mesmo em casa ou no escritório. Então, quando nós pensamos por este ângulo, é equiparada a procura, porque nós temos aí apartamentos sendo entregues de metragens grandes, onde a pessoa que vai morar, ela precisa de um conforto. Então, se nós pensarmos em um idoso, se nós pensarmos em alguém que é cadeirante, como que essa pessoa vai se movimentar pela casa, ligando luzes, ligando persiana, ar-condicionado, áudio e vídeo. Então, na verdade, em um apartamento ou casa pequena, isso até fica fácil de compreender. Mas você pega aí 200 metros quadrados, 500 metros quadrados ou mais, como que vai ser a vida dessa pessoa? Então, por conta do posicionamento até do que nós estamos vivenciando no país, com crise energética, com tudo isso, a automação ela começou a ser mais vista de uma forma correta, na minha opinião, que seria fazer com que a necessidade de quem vai comprá-la seja atendida. Pode ser o luxo? Claro que sim. Só que é um luxo voltado hoje para um perfil mais em acabamentos, é um perfil voltado a itens de diferenciação na casa. Então, a automação ela se encaixa bem agora como nós escolhemos um tapete, um papel de parede, uma cor de um móvel, a tecla ela entra agora nessa área, sabe? Então, assim, porque quando a pessoa pensava mais na questão da automação, achava que era ou por um controle só do tablet, ou que só funcionaria assim. Celular. Então, não, eu posso ter uma tecla. Exatamente. O que fez com que, particularmente, aqui na empresa nós tivéssemos um melhor posicionamento foi justamente isso.
posicionar a automação não por tablets, smartphones e itens assim, de interface, e sim mostrar que é possível você controlar as luzes, persianas e tudo que o cliente precisa via teclas com um nome, fazendo com que o uso não fique tão confuso. Então, a partir daí, os arquitetos e designers, eles têm nos procurado para ter um melhor acabamento. Então, aquela parede que ia ter uma cor de um quarto infantil, ela passa a ter uma tecla colorida também. Ela não precisa mais ficar escondida, como era projetado antes. Porque realmente, às vezes, aquele interruptor, ele quebra ali quando você joga um papel de parede, joga uma cor, sim, né? Então, a gente consegue, então, integrar o acabamamente, seja uma tomada, um interruptor, com ou sem automação. Essa que é a parte importante. Os clientes, eles podem ter ambientes que tem automação, como uma sala de estar, uma sala de jantar, uma suíte master, mas de repente a lavanderia não precisa, o depósito não precisa, a cozinha não precisa. Então, basicamente, o que separa os nossos clientes hoje para a parte luxo e a parte acessível e eficiente são justamente as teclas, porque antes elas eram ignoradas em um projeto. Então você escondia uma tecla para você não ficar visualizando mesmo, porque ela não era compatível com a cor da parede ou o papel de parede. Agora não. Na verdade, o que dita as regras do quão luxuoso será o projeto são justamente as teclas. Elas possuem acabamentos diferentes, seja plástico, metal, pinturas à mão, até 24 quilates. E cores também, para todos os gostos. Sim. Nós temos uma paleta de cores do Le Corbusier, são as 63 cores, e também de outras linhas. Então, cor mate, diferentes tons de marrons. Então, teclas que permitem que o profissional ou o próprio cliente defina o que melhor o melhor fica no projeto mesmo. Então ela vai deixar de ser, porque antes quando a gente chegava no ambiente, você realçava aquela tecla, porque ela distorcia toda a questão do projeto. E nós acabamos ali tentando esconder atrás de um móvel mesmo, né, encaixando em outro local. Que isso é muito bom mesmo. E essas teclas, como elas possuem inteligência, quando ela está na automação, você consegue controlar não só as luzes, e sim, de um mesmo teclado, persianas, qualquer tipo de motor, seja uma cascata, uma piscina, ativar uma luz colorida que você goste mais, um cenário que você goste mais, e até mesmo fazer uma função de master off, sair de casa e essa tecla armar o alarme. Então é possível combinar tudo, porque ela é um microcomputador na parede. Então, mas eu preciso, vamos supor que eu tenho já a minha casa e eu quero fazer toda essa revolução na minha casa com as teclas. Certo. Eu consigo fazer isso, ou tem que fazer uma outra fiação. Como que funciona já essa parte da estrutura? Certo. O universo da automação, ele é dividido de uma forma macro em duas etapas, que seriam a etapa, né, quando a casa está pronta, que você pode entrar com uma linha sem fio, seja qual protocolo for, ou então você realmente fazer uma infraestrutura mínima para que isso fique dentro do barramento da casa, não tenha instabilidades da linha sem fio. Quando você parte para o lado sem fio, você só coloca os módulos e pronto, do protocolo que escolheu. Mas quando você parte para algo mais robusto, que não vai ter problema algum, você parte para o lado cabeado. E aí entra realmente a necessidade ou não de infraestrutura. Quando nós temos obras mais novas, nós temos tubulações um pouco mais bem projetadas para o futuro. Como, por exemplo, você consegue passar um cabeamento novo para a tecla e retirar o existente dentro do mesmo tubo, sem que faça muitos buracos, vamos dizer assim. Agora, quando você tem uma casa, um apartamento mais antigo, você realmente tem uma certa dificuldade de entrar com as tecnologias. Por exemplo, não só a automação. Você pega uma residência um pouco mais antiga, o projeto, você tem dificuldade de entrar com a parte de câmeras, você tem dificuldade de ter um bom posicionamento de alarme, sem que faça uma intervenção na parede. Você tem dificuldades para outros assuntos também. Ela não tem projetado, por exemplo, sistema de som ambiente, então você não tem essa fiação passada. Então, eu acho muito importante pontuar para o cliente que, assim,
uma abertura de gesso, ter que fazer algum tipo de rasgo para você aumentar o seu quadro, isso é necessário às vezes. Só que isso é tão rápido de ser resolvido. Na verdade, o que nós temos vendido aos clientes é a solução de chave na mão, vamos dizer assim. Você já vai alguém que abre e em seguida já fecha e pronto. Então, tem que realmente, quando a pessoa quer adequar a residência, perder esse medo de abrir e fazer acontecer, porque isso é um drama muito maior do que o tempo de realmente executar. E tem a diferença aí entre os projetos hoje em dia. Então, por exemplo, nossas residências, até hoje, vamos dizer assim, elas são projetadas com projetos tradicionais, onde nós temos os circuitos de iluminação. Esses circuitos de iluminação nós colocamos as teclas nas posições, os retornos descem nessas teclas. Então é um modo convencional, é um modo que todos nós temos em casa, vamos dizer assim. Agora, quando nós projetamos para o empreendimento do futuro, é um empreendimento que ele tem que pensar no que vai acontecer com aquele imóvel. Se ele vai ser sublocado, se ele vai ser particionado, se você vai precisar transformar o escritório em uma suíte para um filho. Então você tem que pensar na dinâmica daquela construção, porque ela vai durar os seus 30, 40, quantos anos. Então, quando nós podemos entrar na fase de projetos, isso é bem importante, porque você consegue projetar, levando toda a fiação, os retornos para um quadro ou para mais de um quadro na residência, fazendo que haja separação da parte de iluminação e controle das teclas. Então fica muito mais fácil. É o que eu digo como a elétrica modernizada. É uma elétrica moderna. Nós temos o avanço de muitos itens na nossa casa. Hoje nós temos TVs com Smart TV, com HDMIs para tudo, receivers que fazem as zonas de som, tudo que o cliente quer. Então a parte elétrica ela teve a sua evolução no mundo de projetos e nós precisamos nos atentar a isso, independente da tecla na parede. Pode ser a tecla existente na parede, você consegue dar inteligência a ela, mas você precisa projetar a fiação para o ambiente correto, para o quadro elétrico, vamos dizer assim, ou quadro de automação. E Camila, obrigada por nos receber e gostei muito do nosso bate-papo. Espero voltar para a gente detalhar mais algumas coisinhas aí, que eu acho que tem muita coisa para ser falada ainda de automação, né? Sim. Tecnologia, né? Muito bacana. Tá certo, muito obrigada pelo convite do programa Estilo e Vida. Eu que agradeço e são sempre bem-vindos para falarmos de tecnologia. Realmente é um assunto muito amplo, mas eu fico à disposição de vocês. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aguardem o próximo programa com outras novidades.